A paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar sobre 3 tipos de crentes, de evangélicos, que você não pode esperar muito deles. São evangélicos, são cristãos, são crentes, mas só de boca. Você não deve aguardar deles, criar neles expectativas, porque a qualquer momento eles podem escandalizar o evangelho, a qualquer momento eles podem desistir de ser crente, né? São três tipos de crentes. Aqui nesse vídeo eu vou falar, tá bom? Antes eu peço que você, se você é novo por aqui, se você me encontrou aqui, prazer, eu sou o pastor Cassimiro Júnior e peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se você já é uma pessoa que já me conhece, comente aqui abaixo e deixe o like nesse vídeo. Então, pessoas, normalmente, elas nos surpreendem, né? Às vezes você deposita confiança numa pessoa e por muito tempo você acredita naquela pessoa, você confia no taco daquela pessoa e por muito tempo você vive ali, como se diz, acreditando. Só que depois de muito tempo a pessoa acaba fracassando com você, te traindo talvez, e você acaba dizendo assim: tanto que eu confiei e fui enganado. Sim ou não? Mas existem pessoas que normalmente nós, ao enxergarmos ela, colocar os olhos na pessoa, de cara, já dá para perceber quem é a pessoa. Então, 3 tipos de crentes, que você não deve esperar muito deles. Não precisa conviver com ele muito tempo. Não precisa esperar muitos anos para desconfiar ou para esperar, ou melhor, para esperar o que vai acontecer ou quem sabe descobrir quem é a pessoa. Primeiro tipo de crente, o crente artista. Anote aí, o crente artista dificilmente ele vai permanecer na congregação dos justos. O crente famoso, o crente artista, dificilmente ele vai permanecer na fé, principalmente congregando. Por quê? O crente artista normalmente, entenda, não é que todos são assim. É como os pastores, médicos, farmacêuticos, qualquer profissional, advogados, não são todos que têm seus problemas. Há exceções, em qualquer área tem os bons e os ruins. Então não são todos, mas geralmente os crentes famosos, os crentes artistas, quando eles não estão na mídia, quando eles estão passando por uma luta no casamento, uma luta financeira, ou até mesmo estão perdendo aí a agenda, né? Eles começam a ficar assustados, porque a fama para eles é o que interessa. E aí o que fazer? Se entregar? Não. Eles buscam uma solução. E aí eles migram para a fé. Eles vão entrando numa igreja, no ministério, e começam a buscar em Deus, né, uma solução. Mas entenda, eles tiveram oportunidade de buscar a Deus com o coração sincero em outras oportunidades, mas não foram. Aí no momento da crise, no momento em que durante um mês só fez 3 ou 4 shows, tá entendendo? Aí a pessoa buscou a Deus urgentemente. Por quê? Porque o cachê tá pequeno, porque a poupança não está mais gorda. E aí buscou a Deus no momento da crise. Muitas vezes a pessoa que é artista entra em depressão. Quantos já entraram em colapso psicológico, depressão profunda, e aí buscaram a Deus no momento da angústia, da tormenta? Claro, ainda bem que buscaram a Deus, ainda bem que buscaram ao Senhor, que é o caminho da salvação. Mas fica essa pergunta: por quê que buscaram apenas quando estão no rio de lágrimas? Tem que buscar a Deus, como diz a palavra, em qualquer momento. O tempo é hoje, não é depois, quando estiver sofrendo. E aí, eles chegam arrasados, tá? Na igreja, levanta as mãos para o Senhor,
e diz assim: a partir de hoje eu vou servir a Deus. E aí começa a congregar e começa a entender que servir a Deus não é fácil, servir a Deus não é de qualquer jeito, porque o caminho é estreito. E aí começa a estranhar e começa a perder culto. E aí, por estar congregando, o pastor orando, as pessoas clamando, usando a fé, Deus vai abrindo as portas. Sabia disso? Porque está congregando, está buscando, com pouco tempo Deus começa a abrir as portas. E aí o artista, o cantor famoso, começa a ter outra oportunidade de crescimento. E aí começa a crescer de novo, tem um pico de crescimento. E o que acontece? Abandona a congregação, abandona a fé, abandona o culto e vai embora. Impressionante como isso acontece. Já outros, quando levanta as mãos para Jesus Cristo, começa a congregar na igreja, é cantor, é famoso, aí começa a não mais, como se diz, serem convidados para os shows, para os eventos. Por quê? Porque agora é crente. Aí, como é crente, o povo do mundo não convida. E aí a pessoa passa a entender que é difícil viver sem o cachê. Porque quando aceitou Jesus, na igreja, só canta na igreja. Não canta mais no mundo. Então o cachê diminui. O luxo diminui. A fanfarra diminui, tá? E aí começa a dizer assim: esse caminho aqui é muito estreito para mim, não dá certo. Abandona a congregação. E vai cantar no mundo cheio de razão. Tá entendendo? E se alguém perguntar: e aí, por que saiu da igreja? E aí você não era crente, cantava no culto, e agora saiu para cantar no mundo de novo? Aí a pessoa responde: porque na igreja não dá dinheiro. No mundo o contrato é melhor, eu canto para multidões, tá? Ninguém me disciplina, eu fico à vontade, eu uso a roupa que eu quero. E quando termino o show, vou para a pousada, para o grande hotel, e eu posso beber o vinho forte, posso me embriagar e não tem ninguém para me disciplinar. Sacou, meu irmão? É por isso que você não deve gerar expectativas em quem é artista, crente famoso, crente cantor. Não crie expectativa nesse tipo de crente, porque alguns estão até hoje como servo de Deus verdadeiramente, mas outros até hoje desapareceram e nunca mais voltaram, porque não suportaram a cruz que estavam carregando. Então, receba na igreja o cantor, o artista, o famoso, mas calma, porque você não sabe se vai suportar. Não acredite, não deposite toda a sua força, a sua fé, a sua crença que vai dar certo. Mas ore por ele ou por ela, para que venha dar certo, pelo menos, tá? Agora a segunda ou o segundo tipo de crente que você não pode, não deve acreditar plenamente que vai dar certo. Sabe qual é? É o crente jogador de futebol. Tem muitos clubes aí hoje no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, que, nossa, todo o elenco é formado por jogadores evangélicos, né? Crentes evangélicos, crentes, enfim. E aí você fica assim: meu Deus, só falta fazer um culto aqui, tá? Um culto aqui no clube, de repente alguém começa a pregar e outro começa a cantar um hino gospel, tá cheio. Você pergunta: e aí, você crê em Deus? A pessoa: creu em Deus, eu sou evangélico. Virou meio que moda no esporte a pessoa fazer um gol e começar a comemorar e começar a botar as mãos para o céu. E aí, depois da partida, o que acontece? Depois que comemora o gol, vai para o vestiário, toma banho, se limpa, aí vai para casa e vai e vem, fim de semana, vai para onde? Para balada. Vai para balada. Como tem grana, né, bastante, aí reúne os amigos de fachada, porque amigo não é, tá? Amigo é aquele que quando vê você cirurgiado, sem jogar futebol, machucado, com problemas de doença ou de família, e você recebe um abraço dele ou dela, aí é seu amigo. Mas para balada todo mundo vai, você vai pagar a conta dele, a bebida dele,
Aí todo mundo vai, e não é amigo não, não se engane. Então, terminou o futebol, a pessoa, ô glória, Deus é bom, fiz um gol, fiz um golaço, meu time ganhou porque Deus me abençoou. Eu sou de Deus, Deus está na minha vida, eu sirvo a Deus. Aí no fim de semana reúne aí os amigos de fachada e faz assa uma carne e abre a cerveja gelada e começa a beber e começa a dançar e começa a atrair até mesmo a esposa com os amigos de bebidice e ainda serve a Deus. Serve a Deus porque um dia apareceu na igreja e todas as pessoas viram, né? Ele levantar as mãos para Deus e dizer assim: eu aceitei Jesus naquela igreja. E aí você começa a ficar um pouco assim, nossa, ele é crente, né? E daí por diante, para você entender melhor como você não deve depositar toda a sua confiança no crente que joga futebol. Sabe por quê? O exemplo maior, irmãos, do canal é Neymar. Para você que não sabe ou não se lembra, Neymar, ele nasceu na igreja evangélica, ficou como crente congregando por um tempo, conheceu o futebol o fez crescer e ele começou a amadurecer, começou a avançar e abandonou a fé. Ele abandonou a igreja, irmãos. Aí depois ficou, pode observar, depois foi para a Europa, que foi jogar no Barcelona, lembra? PSG, e daí por diante, você pode observar que nunca mais, de lá para cá, ele teve êxito como antes do Santos, por exemplo. Uma partida e 3 machucados. Na seleção brasileira, de um tempos para cá, ele apagou-se. E o que aconteceu? Ele voltou a buscar Deus na igreja, de vez em quando. Aí, de repente, nos momentos de férias, arruma uma casa, tá? Com o pai, com os amigos, com 10 mulheres e começa a festejar o quê? Festejar a crise espiritual? Ainda é crente. Ela vai com umas 3 mulheres, né? Ainda é crente. Bebe, dança, se diverte, ainda é crente. Então você não pode, não deve criar expectativas falsas, enganadoras, nesse tipo de crente. Jogador de futebol, tá? Porque tem aquelas mulheres que amam esses homens que mostram as suas coxas, tá? E ali com seus corpos tatuados, malhados, né? Magrinhos. Elas adoram essas pessoas. E aí fica difícil de um crente, jogador de futebol, você colocar uma gravata, um paletó e não querer cair na gandaia. É difícil, meu amigo. É muito complicado. Então, esse é o segundo tipo de crente. É o segundo tipo de crente que você não pode, não deve criar expectativas. Olha, se você é novo por aqui, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal. Agora, para encerrar, o terceiro tipo de crente que você não deve criar expectativas. Sabe qual é? É o crente, amigo meu, que já desviou várias vezes. Ele está congregando na igreja que você está congregando, mas já é a quinta, ou a sexta, ou a 10ª vez que ele vai para o culto, congrega, desvia, vai para o mundo. Depois volta de novo a congregar. Não acredite mais com todas as suas forças nesse tipo de crente que vai ficar na igreja, que vai ser uma bênção. Não acredite. Ore a Deus acreditando em Deus, para Deus resgatar essa pessoa de uma vez por todas, mas não dá para confiar. Havia um certo dia, sabe, que eu convivi com uma pessoa. Essa pessoa, inclusive, vou contar aqui bem rapidinho, era amigo do meu pai, inclusive, e ele na cachaça, no pagode, no vício da bebida, e ele ia para o culto um dia, faltava 10, levantava as mãos para Jesus, eu sou crente hoje, e as pessoas diziam, oh, glória a Deus, ele voltou para Jesus. Irmãos, ele foi crente, afastou-se, foi crente, se afastou umas 15 vezes. E aí muita gente estava perdendo não queria mais acreditar quando ele levantava as mãos para Jesus, porque sempre levantava as mãos, um homem jovem, depois ia para o mundo. E para piorar, ele, nas últimas vezes que ele levantou as mãos para Jesus Cristo, voltou, né? E se afastou, ele roubou a caixa de som da igreja.
Quer dizer, não dá mais para você esperar numa pessoa que fica brincando com Deus. Perde o temor, sabe? Perde o desejo de buscar a Deus com sinceridade. Então não dê crédito a esse tipo de crente que fica entrando e saindo na igreja, brincando com o evangelho ou pensando que está brincando. Não acredite, tá? Acredite em Deus para que Deus possa guardar, sabe, essas pessoas na presença dele. Peça a Deus com confiança. Aí sim, você pode fazer isso porque Deus é um Deus todo-poderoso. É o único Deus, é o único Deus todo-poderoso, tá bom? Vou ficando por aqui, mas eu volto logo em breve com mais um vídeo aqui no canal. Deus te abençoe.